Olá a todos, meu nome é Eber. Hoje eu vou mostrar para vocês um altar da Ryukai, um altar básico. Ok? O altar ele precisa ter no mínimo 3 copos de água, ok? Normalmente fica no lado esquerdo de nós que está para frente do altar, direito, né? Ao contrário. Um sal, ele é essencial. Você pode colocar ele em qualquer recipiente, né? Pode colocar ali atrás do kakucho. Daí você tem que ter o seu caminhô ou kakucho, né? Adquiridos na Ryukai ou com seus padrinhos e madrinhas que ingressaram vocês na Ryukai. Uma vela do lado direito, uma vela do lado esquerdo, né? Masculina e feminina. O incensário, ok? Pode ser, se você não tem a quantidade de incenso ainda, pode colocar dois dedinhos de arroz, é o suficiente, tá? Aqui, para colocar o incenso. E 2 flores. Pode ser flor, pode ser um ramo verde, o que você tiver, né, de flor. Pode ser 2 galhos também, um em cada lado, né, um pro masculino e um pro feminino, ok? Vou utilizar o incenso Horyoku. Vamos estar então iniciando. Vou fazer a chamada da 27ª divisão, chamada geral da 27ª. Deixa eu pôr aqui, para que vocês consigam visualizar o acender. Vou estar acendendo as velas, primeiro do nosso lado esquerdo, depois do lado direito, sempre esquerdo primeiro, masculino, depois feminino. Os incensos também, eles vêm do esquerdo pro direito. 7 incensos, se vocês quiserem separar, por favor. Por favor. Nessa hora é bem importante, se você quiser, recitar um mantra na sua mente. O nosso mantra da Ryukai, ele é o Namu Myoho Renge Kyo, ok? Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Nós utilizamos o mantra de Nichiren. O incenso, a mesma coisa. No lado direito primeiro. Para nós, o nosso lado esquerdo. E depois para nós, o nosso lado direito. Você passa nas 2 velas para compartilhar a energia do fogo, ok? Não pode assoprar, ok? Nem o incenso, nem a vela. Você só pode colocar. Por favor, eu dedico esses incensos. Daí você junta todos eles. Você vai um por um. A Deus Todo-Poderoso, colocou. A todos os Budas e as entidades benfazejas, colocou. Aos deuses tutelares desta região, ao protetor desta casa, a todos os antepassados deste altar, a todos os bons espíritos da terra, a todos os bons espíritos conosco relacionados e não relacionados. Agora a gente sempre pede licença. Peço licença a todos os antepassados deste altar e a Deus eu peço a iluminação. Por favor, onegaishimasu. Vou fazer a chamada da 27ª divisão padrão, universal. Por favor.
Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsei Inho Gokoku Seiki Kokuzo Daitoku Zenshi. Namo Jinsei Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 27ª divisão. Namo Jinsei Hoji Gokoku Yoroku Eitoku Zenshi. Namo Jinsei Myo Gokoku Kyo Jiroku Toku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão. Eu me dedico aos antepassados da família Luiz Martins. Eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Por favor, Anagashimasa. Agora iniciaremos a recitação do Sutra do Lótus em português. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprovam o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do São do Utamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como uma montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, isso com alegria por todos, estandarte radiante centenas e milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis, condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente e compassivo pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, Monjo Shiri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroko, doador destemido, constante diligência, são magnífica, tantas vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares desta região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa superar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente de São Francisco no Morvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como corações e pensamentos desvairados de meus ancestrais, de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com os meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática deste sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsus que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que cheiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados,
a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que são apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude, o poder transcendental deste sutra. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamada a extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isto faz a pessoa enlouquecer como um simultolo. Recita com afinco Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isto a vacuidade a essência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir som vindo das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Este olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te desta contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se necessário obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um stream inquieto que nem por instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre o seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres se libertar desta condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pense naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Estes são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-lo, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nesta hora, universalmente honrado, Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e dirigindo-se a Sharihoutsu disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihoutsu, desde que atingi a realização búdica, tenho empregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos, porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihoutsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm audácia, poder e capacidade de encontrar. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação.
os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente estes ensinamentos sem precedentes. Ó Sharihoto, os Budas possuem excelente esse alimento, pregam ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihoto, em suma, os Budas assimilaram ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. O Mirete Sharihoto, não devo continuar a pregar, por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, e em sua essência cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutta do Lótus, capítulo 12 da Ibadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre a Ibadatta do Sutta do Lótus, se nele quem com fé respeitosa pura e isenta de dúvidas não cairão nos infernos do mundo dos espíritos famintos ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções em um local onde ouvirão constantemente este sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutta do Lótus, capítulo 16. Adoração da vida do Nirai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho lhe mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando ensinamento, embora esteja próximo aos seres com meus poderes transcendentais e os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e tomar de saudade não servidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maravilhosos e receptivos a seu desejo de contar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me a ser, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitam e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando vejo ansiosos por mim, manifesto-me, prego o ensinamento. Tais são meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres em outros lugares. Mesmo quando este ciclo de vida chegar ao fim, seres viventes e envoltos pelas chamas, essa minha terra por mim será segura e tranquila, repete seres celestiais e humanos. Nela, bosques de jardins, palácios e torres, tudo ornado com moradas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres entregam alegria ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente várias melodias e fazem cair chuvas de flores. Mandarava sobre Buda, a multidão dos seres. Minha terra pura, jamais devastada. Mas os seres viventes vêm como se estivesse sendo destruída pelo fogo, e repete aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrasados por suas causas negativas, vivem miseráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento, então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após um longo tempo finalmente contemplam Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria, o brilho dessa sapiência cheia de imensuráveis distâncias, minha vida se sente por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vós, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que avisa no coração os filhos desvairados, mandou eles que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornariam-se arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres praticam ou não caminho. Assim prego os ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes para entrar no caminho supremo e alcançar rapidamente a condição de Budas. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutta do Lótus, capítulo 20. O Bosatsu operador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se afindar, houve um Bosatsu de nome prezador. Nessa época, muitos monges, leigos e leigas mostraram-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bosatsu prezador procurou por várias vezes. Ele dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia.
Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele tudo suportou com paciência. Ao se aproximar do momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir este Sutra. Os seus 6 sentidos foram purificados através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente este Sutra. Novamente manifeste todos aqueles que estavam apegados à própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por este Bosatsu, conseguiram permanecer no caminho de Buda após cenar sua vida encontrando incontáveis Budas. Através da pregação deste Sutra, obteve ele felicidade mensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bosatsu daquele tempo não é outro senão eu, aqueles monges, leigos que irão proclamar que um dia se tornariam Budas. Graças a isso encontraram inumeráveis Budas. E essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento não são outras senão os 500 Bosatsus, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem este sutra, o qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixar-se no nirvana. Por muitas existências assim foi conservado este sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir este sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os inumeráveis Budas pregam este sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação deste sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam este poder imensurável como objetivo de alegrar os seres viventes. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes são envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais, utilizar amplamente as habilidades da sua sabedoria em nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença, da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência, a compaixão, é semelhante a um rimbombado trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apagar a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bosatsu das vozes do mundo, que todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz contempla o mundo, a voz absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. O Bosatsu atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo.
Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bosatsu Excelência Universal. Ó Bosatsu Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem este sutra estarão livres da cobiça, roupas nobres, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado, uma consequência desta falta poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém se respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Se alguém vendo os fiéis praticantes deste sutra criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de maléficas. Por isso, abusado de excelência universal, deveres alguém que pratica este sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das tentações destrutivas, se falarem mal dos frutos do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimentos piores mais rapidamente do que desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Este é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Nan: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu mirou que os demais grandes Bosatsu, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e inspiráveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas das mentalidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, e ao Bosatsu Miroko. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar com água no ensinamento da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos, os 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, mesmo que eu seja submetido a sofrimentos imensuráveis, jamais insultarei o correto e o profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nirais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcanço a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo.
Ó grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lostos do maravilhoso ensinamento, que é a instrução dos Bosatsu, estimado saber dos Budas. O grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu, estimado saber dos Budas. O grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu, estimado saber dos Budas. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Namo Jinsen Hogokoku Seigi Kokuzo Daitoku Zenshi. Namo Jinsen Myoji Miroko Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da sede central. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da 27ª divisão. Namo Jinsen Hoji Gokoku Yoroku Eitoku Zenshi. Namo Jinsen Myon Gokoku Kyo Jiroku Toku Zenyo. Eu me dedico aos seres celestiais protetores da divisão Schuster. Eu me dedico aos antepassados da família Leite Martins. E eu me dedico aos antepassados de todos os membros. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Peço perdão por todos os meus pecados, desta vida, de outras vidas, e a Deus eu peço que mostre o meu caminho. Por favor, não me deixe mais. Agora você pode fazer os seus pedidos, seus agradecimentos, suas conclusões, e após terminar seus pedidos, é só a gente refazer o mantra 3 vezes novamente. Por favor. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Muito obrigado, arigatou gozaimasu. Muito importante, quando a gente for apagar as velinhas, tá? As velinhas, elas não podem ser apagadas assopradamente, tá? Somente abafadas. Você pode pegar uma colher, se você não tiver um abafador, uma colher e abafar elas, tá? Eu tenho um abafadorzinho, então é só abafar, tá? Não precisa passar nem nada, é só abafar o fogo, ok? Por que não soprar, né? Em respeito ao protetor do fogo, em respeito a ele, a gente não sopra a velinha, ok? E os incensos também, a gente não sopra. Quando a gente sopra algo, a gente utiliza a nossa energia, né? Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado por você me escutar.